Galera, eu estou iniciando uma nova teoria aqui no canal. E essa teoria eu estou fazendo conjunto com o canal Rukia Love Teorias. Então galera, era só isso que eu tinha para avisar para vocês antes de eu começar o vídeo. Então sem enrolação, bora pra história que se iniciaria com eu no ônibus, voltando da escola. E eu estaria no banco da porta de trás, e eu estaria pensando que depois que eu chegar em casa eu continuaria vendo a teoria de eu e os meus inscritos no universo da Marvel do canal Rukia Love Teorias. Viria que um homem estranho entraria no ônibus, então ele faria que aquilo em um assalto, e com uma pistola ele ameaçaria geral pedindo dinheiro e o telefone de geral, e ele acabou pegando o meu telefone, e eu naquele momento em meus pensamentos pensaria: mano, que raiva, esses malditos nos saqueiam. Como se não fosse nada, eu não vou deixar isso barato. Eu mexeria na minha mochila e pegaria uma caneta, e o bandido, depois de roubar as coisas de geral, ele estaria quase saindo do ônibus, eu rapidamente correria pra cima dele e eu meteria a caneta no que acabaria o derrubando, e ele antes de morrer pegaria a pistola e dispararia um tiro em mim que acertaria a minha garganta, e então eu caio no chão com a mão na garganta, e eu pensaria: mano, pelo menos eu fiz justiça acabando com desses malditos bandidos. Então a minha visão escureceria, em seguida a minha visão ficaria toda clara, eu perceberia que estava no lugar tudo branco, e eu veria Azrael, e então eu perceberia que eu poderia fazer alguns desejos e ir para algum mundo, e eu faria que o meu desejo seria ir para o mesmo mundo que o Rukia Love Teorias e seus inscritos dele foram, e o meu segundo desejo seria ter o Ki 10 vezes maior que a do Rick Richards dos quadrinhos, e o meu terceiro desejo seria ser um mutante. O meu poder mutante seria ter a manipulação da cinese com um nível Omega. O quarto seria ser um inumano com o poder psíquico. Quinto, e ser osmosiano com a capacidade de absorver, armazenar e manipular energia. E o sexto seria para mim ter 2 stand próprios. O primeiro stand seria um livro preto com um símbolo branco com a forma do infinito, e o poder dele seria tudo que eu escrevo se torna realidade. Já o segundo stand teria uma capa toda branco com letras pretas na capa, dizendo livro sagrado, que teria a capacidade de mostrar como aprender qualquer técnica de qualquer poder que eu pensar. E o sétimo desejo era ter 5 tipos de biologia. A primeiro biologia era de um Lovemensch de Ten Wolf, a segundo biologia era de um Oni, mas sem a fraqueza do sol. Já a terceiro biologia era a de um vampiro de Jojo, e o quarto seria pilar de Jojo. Já a quinto parte da minha biologia seria de um vampiro de crepúsculo, e o meu oitavo seria ter 5 tipos de energia e ter elas de forma infinita. A primeira energia seria o Ki, o segunda seria o chakra, o terceiro seria o cosmo, o quarto é o amor, o quinto seria o Chi. Então eu falaria que esses são os meus poderes, então, e ela daria um estalo, e eu apagaria, e eu acordei no corpo de tava no colo de uma mulher, e ela seria a minha mãe, e ela tinha me abandonado no orfanato. Ela bateu a porta e foi embora, e uma senhora abriria a porta e ela me veria e falaria: mas o que é isso? Uma criança? Ela pegaria e me levaria para dentro, eu sabendo que eu tinha fraqueza ao sol por causa da minha parte vampira e pilar de Jojo. Depois que a mulher me botou num berço e me deixou sozinho, eu manifestaria o livro preto e escreveria que minha frente se materializaria uma máscara de pedra com um cristal em sua testa, Jojo, e eu botaria essa máscara em mim. Assim perdeu no fraqueza ao sol, então usaria a Umbra Cinese, que é a manipulação da escuridão, e eu abriria um portal para uma dimensão escura, que eu posso guardar coisas nessa dimensão. Eu guardaria a máscara, então se passaria 4 anos eu já controlaria muito bem os meus poderes. Então se passaria 6 anos e eu já teria 10 anos. Eu estava na escola numa feira de ciências, e o meu projeto seria um projetor de antigravidade igual a do Gosma, que chamado a atenção do governo América, que seria o país em que eu moro. Eu criaria a tecnologia com base em armamentos militares, e com isso eu ganharia muito dinheiro. Já teria 18 anos. Essa é a minha aparência depois da finalização da guerra. Eu criei a minha própria empresa de tecnologia de armamentos militares, desenvolvimento e estudo na medicina, e uma das tecnologias mais inovadoras que já tinha sido criada seria uma tecnologia que consegue
consegue criar qualquer tipo de matéria. E isso seria usado na agricultura. E com tudo isso faria ela chegar a ser uma empresa multibilionária ao nível de conseguir sustentar um país inteiro que acabei criando. E também ela fornecer tecnologias para países. E uma delas seria uma inteligência artificial que analisa e identifica doenças. E ainda produziria remédios com base no estudo da manipulação gama. E esses remédios conseguiria curar doenças até mesmo ferimentos. Então o nível do desenvolvimento do meu país estaria no mesmo nível que o Wakanda, explicando como eu consegui construir um país. Eu utilizando minha telecinese do voei até março aberto. E cálculos passo certo que eu puxaria com a minha telecinese várias ilhas com chakra utilizando Cília que teria o tamanho da Rússia. E com o elemento madeiro eu criaria florestas e com o elemento aqua eu criaria rios e cachoeiras. Assim eu já teria um bom terreno e eu abrigaria pessoas que foram afetas drasticamente pela guerra nesse meu país. Então eu estaria em meu laboratório e utilizando o meu stand que seria um meu livro preto e escreveria que se materializariam 3 folhas e em cada folha que possuíram as formas. Como fazer cada composto. Uma folha teria o composto do super soldado, segundo folha teria tudo de como cria o efeitos de animais radioativos, terceiro seria o soro do composto V e me baseando nas informações dessas folhas eu conseguiria criar 4 soros. Um seria o do solo super soldado, segundo seria um soro que idade os poderes do Homem-Aranha, terceiro seria ter a capacidade regenerativa de um lagarto, mas sem o problema de transformar totalmente no lagarto, e o quarto seria o composto V. Depois de criar eu injectaria uma por uma em mim. Uma seria a do super soldado, a 2 a seria a da aranha radioativa, 4 o sério composto V. E depois de ter injetado o composto V em mim, depois de 2 minutos eu conseguia manifestar o poder de conseguir controlar a densidade das coisas para ficar tão leve ao ponto de ficar intangível e deixando tão dura quanto diamante. E eu também posso aplicar isso a mim. Então eu treinaria por 4 anos para conseguir usar esses meus novos poderes com eficiência. Então galera, a história vai continuar na próxima parte, já que esse vídeo foi um prólogo. As coisas mais importantes acontecerão na próxima parte. E não se esqueçam de ir lá no canal do Rukia Love Teorias para ver a teoria na visão dele e dos inscritos dele. O link do canal dele vai estar aí na descrição. Então galera, era só isso que eu tinha para falar para vocês antes de terminar o vídeo. Tchau galera, até a próxima. Fui.